Bom, boa noite então a todos, né? Já tinha comentado anteriormente, né? Mas agora, formalmente, a gente vai começar a nossa aula. Na semana passada, a gente fez o momento síncrono na quinta-feira, né? Tem uma semana. Na sexta, a gente não teve como nos encontrar. Então, a gente está fazendo o segundo momento síncrono da disciplina agora, nesse momento. Eu voltei um pouquinho aqui nessa figura que eu já mostrei para vocês na semana passada. É só para a gente poder fazer o gancho do assunto da aula de hoje, tá? A gente vai falar sobre a estrutura do pacote PV4 e do pacote PV6, tá? Então, só para lembrar, a gente tem o modelo TCP/IP, que é organizado em camadas, e o conceito de camadas consiste em receber uma estrutura da camada superior, encapsular essa estrutura conforme os seus critérios, os critérios da camada que está realizando o encapsulamento, e repassar essa nova estrutura para a camada inferior. Essa que é a ideia básica do processo de comunicação baseado em camadas. Tá? Então, aqui eu tenho, não é o modelo TCP/IP, é o modelo OSI, mas da camada de transporte para baixo é praticamente a mesma coisa. Né? Então, eu tenho aqui o segmento, estrutura típica da camada de transporte. A camada de transporte envia esse segmento para a camada de baixo, a camada de rede, tá? Que é o nosso foco nesse capítulo. Tá? E aí, o que vai acontecer? A camada de rede vai pegar esse segmento e vai fazer o encapsulamento. Né? O que é fazer o encapsulamento? Tão somente é pegar a estrutura como foi recebida e acrescentar alguma informação. Tá? Então, como eu já expliquei para vocês em outras ocasiões, o encapsulamento é como se fosse você pegar algum produto, alguma encomenda, e colocar um rótulo nessa encomenda. Então, imagine que eu entreguei para vocês alguma coisa que vocês precisam entregar para mim, vocês vão passar uma embalagem, colocar o que eu entreguei para vocês dentro de uma embalagem, e do lado de fora dessa embalagem vocês vão colocar uma etiqueta com algumas informações úteis para que a entrega seja feita com sucesso. Né? Por exemplo, você vai colocar lá o nome da pessoa para a qual aquela encomenda se destina, né? Talvez o endereço residencial dessa pessoa, enfim, alguma informação que seja importante para que o processo de entrega ocorra. Tá? Aqui, dentro da estrutura de protocolos, não muda. Tá? Os atores mudam, estamos falando de protocolos, estamos falando de encomendas de rede, mas a ideia é a mesma. Então, o segmento foi recebido, a camada de rede, então, vai colocar uma roupagem nesse segmento, vai embalar esse segmento, tá? Vai colocar uma etiqueta, um rótulo, que a gente chama de cabeçalho. Esse cabeçalho tem informações específicas, relevantes para o processo de comunicação entre as camadas de rede, tá? E depois que esse encapsulamento é feito, a estrutura gerada recebe um nome diferente, recebe o nome de pacote, que vai ser encaminhado para a camada de baixo, tá? Que vai fazer um novo encapsulamento. Tá? Então, o nosso foco é o que acontece aqui, na camada de rede. Desde o momento que ela recebe o segmento, prepara esse segmento e transforma em pacote para ser enviado para a camada de baixo. Tá? Bom, então, um pacote IP, ele é composto por uma área de dados, onde a gente coloca o segmento, né, onde é colocado o segmento. Tá aqui essa figura, olha. Opa. Olha aqui, tem o segmento. Esse segmento vai ser colocado dentro de uma área de dados do pacote, que é o pacote IP, tá? E a esta estrutura, que foi colocada aqui dentro, é acrescentado um cabeçalho, tá? Esse cabeçalho, ele, como acontece numa etiqueta, num rótulo de uma mercadoria, ele tem vários campos com informações específicas para que aquele processo de comunicação ocorra, tá? Então,
Os campos, né, do protocolo IP, do cabeçalho do protocolo IP, varia conforme a versão. Tá? Nós temos atualmente a versão 4 e a versão 6 do protocolo IP, tá? E a estrutura de cabeçalho dessas versões varia. Tá? Então, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, antes da gente começar a discutir sobre esses aspectos aqui. Vocês se lembram qual que é a estrutura de um endereço IP? Como é que é o endereço IP? Me fala um exemplo de endereço IP. Alguém? É aquela questão da... Tem o... É que eu esqueço o nome específico. Tem, por exemplo, aquele identificador de 2 bits, aquilo lá. Identificador de 2 bits? Não, assim, eu tô querendo assim, um exemplo de endereço IP, João Vitor. É porque eu esqueci o nome. Você quer a numeração do exemplo? Isso, um exemplo de endereço IP. 192, que às vezes você encontra no roteador. 192.168.1.1. Isso. Tá. Seria isso. Isso é um exemplo de um endereço IP. Certo. Certo, João Vitor? João Vitor? Está me escutando? Oi, tô aqui. Eu não sei o que você estava... a que você estava se referindo sobre identificação de 2 bits, tá? Mas, assim, aqui tem um exemplo de endereço IP, tá? Esse endereço IP nesse formato aqui, a gente chama de formato de notação ponto decimal. Por que notação ponto decimal? Porque eu tenho os valores sendo mostrados no formato decimal, tá aqui, ó, 192, 168.1.1, tá? E esses valores são separados por ponto. Então, notação, essa é a notação ponto decimal, tá? Mas os endereços IP, na verdade, o endereço IP, na verdade, é uma sequência de 32 bits. 32 bits, tá? Então, esse endereço IP que o Diego colocou como exemplo, se a gente fosse analisar a estrutura dentro de um pacote, a gente iria encontrar alguma coisa assim, ó. 2 bits 1, seguido de 6 bits zeros, tá? 168 seria 8, 0, 32, 16, 8, 1, 2, 3, 168, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, se a gente tivesse condições de pegar uma lupa e analisar o endereço IP de um pacote, a gente ia enxergar isso aqui, ó. Então, esse endereço que o Diego apresentou como exemplo, na verdade, ele está dentro da estrutura dessa forma aqui, ó, tá? Sequência binária. Quantos bits tem aqui? 32 bits, tá? Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou resgatando essa ideia? Porque na hora que a gente olha para a estrutura do cabeçalho IP, vou voltar aqui no material da Cisco, a gente olha para a estrutura do endereçamento IP, lê para mim o que está escrito lá em cima, com as setinhas laranjas. É o bit 1, esse daí? Isso. Bit 1, bit 2, bit 3 e bit 4. Na verdade, esse é do byte, né? Byte 1, byte 2, byte 3, byte 4, né? Um byte, na verdade, é um conjunto de bits, né? Vocês lembram disso? Acho que o Agnaldo deve ter explicado para vocês. Um byte são quantos bits? Sim. Vocês lembram? Se eu não estou enganado, são 2. Não, tem mais.
Um byte são 8 bits. Tá? Então, cada parte dessa aqui, ó, é uma sequência de 8 bits. Então, se eu tenho 4 bytes sendo mostrados aqui, quantos bits eu tenho no total? 32. 32, tá? Então, a estrutura do pacote P, ela normalmente ela é apresentada da maneira como vocês estão vendo aí, tá? Por quê? Porque os endereços IP, olha aqui embaixo, endereço IP de origem e endereço IP de destino. Eles têm 32 bits de tamanho. Então, observe que aqui nesse diagrama está sendo mostrado para a gente que um endereço IP de origem, ele ocupa todo esse espaço. E esse espaço tem 4 bytes, ou seja, 32 bits. A mesma coisa acontece com o endereço IP de destino. Ele ocupa todo esse espaço aqui e ele tem também, porque é tudo endereço IP, né? Os mesmos 4 bytes, 32 bits. Tá? Então, se a gente, fazendo uma extensão do que eu estava explicando para vocês, se a gente fosse, né, capaz de enxergar um pacote IP que estivesse transitando, né, pelo meio físico, tá? A gente enxergaria alguma coisa assim, entendeu? Deixa eu abrir aqui. A gente enxergaria uma coisa assim, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um pacote IP. Quando você bate o olho num negócio desse, facilmente você vê as informações ali dentro, né? Tá todo mundo enxergando aí claramente os dados que tem ali dentro, não tá? Sim. 0 e 1. Sim. Mas você sabe o que está escrito aqui, né, Israel? Número binário? Número binário. Mas a informação que está aqui, você sabe o que é, né? Aí tem... Quais os dados que eu estou transmitindo aqui, você sabe? É um IP, né, professor? Um IP é só um, será? Aí tem que... não sei, aí eu não sei. Aqui eu estou fazendo uma pergunta de brincadeira para vocês, né? O que vocês estão enxergando aqui é exatamente uma sequência binária. É assim que o pacote IP, tá? Ele está sendo transmitido no meio físico, tá? Agora, cada um desses bits, ou cada combinação deles, carrega uma informação importante no processo de comunicação, tá? Então, até para não ficar toda hora compartilhando a tela de um lado e do outro, vou fazer uma coisa aqui. Vou compartilhar minha janela toda, que eu acho que fica mais fácil de fazer esse jogo de mostra cabeçalho e mostra aqui o pacote IP. Espera aí. Vou fazer diferente aqui. Desde que minha máquina resolveu ficar bem lenta. Olha só. Vai aparecer para vocês já já minha janela. Minha tela toda. Apareceu de vocês, minha tela? A sequência de bits de novo? Sim. Tá, beleza. Então, Apareceu. vou fazer aqui diferente, ó. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o que está escrito aqui no material. Vamos entender esse diagrama aqui, ó. Eu tenho, como eu estava dizendo para vocês, isso daqui, ó, até aqui, ó, essa estrutura toda aqui, ó, de 20 bytes de tamanho, é o cabeçalho IP. Então, um pacotinho IP, quando ele é produzido na máquina de vocês, ou quando ele é recebido pela máquina de vocês, ele vem com o cabeçalho e os dados que você transmitiu ou que você está recebendo, tá?
O que tem no cabeçalho do pacote P? Tem exatamente essas informações aqui. Ó. Então, o cabeçalho ele é estruturado de forma que a máquina que produziu o pacote preenche esses campos com as informações adequadas, que eu vou explicar um por um, tá? E a máquina receptora lê esses campos para poder, vamos dizer assim, se inteirar do que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um byte, né? Byte 1, tá? Observe que esse byte 1, aliás, antes disso, a estrutura do cabeçalho IP que é mostrado aqui, ela está organizada em linhas. Isso é para poder ficar mais fácil de apresentar a ideia para vocês, tá? Então, cada uma das linhas tem 4 bytes, tá? Mas, na verdade, quando a gente olha o pacote IP, ele é uma sequência linear de zeros e uns, tá? Como eu estou tentando mostrar aqui, ó. Até grande demais, não está cabendo. Mas é uma sequência, é uma linha só, de zeros e uns, tá? Como é que a gente interpreta isso daqui? Na verdade, a gente não vai interpretar isso, só para poder explicar para vocês o que é cada campo, tá? Então, vamos lá. Observe que na primeira linha desse diagrama, à esquerda, eu tenho um campo. Como é que chama esse campo aqui? Lê para mim, por favor. Que campo que é esse aqui? Versão? Versão. Tá? Tá escrito aqui, ó, versão. Eu pergunto para vocês, qual o tamanho desse campo em bits? Quantos bits tem nesse campo? 8. Será que é 8, Israel? Não sei. Sempre que uma pergunta, eu dou dúvida. Olha aqui em cima. 4. Quem falou? bit. Quem falou 4? Eu. Fala o nome que eu não estou olhando para a tela aqui do Meet. É o João. É o João. João. João Vitor. Esse João Vitor é danado, viu? 4 bits, tá certinho, João Vitor. 4 bits, né? Por que 4 bits? Olha aqui, Israel. Eu tenho aqui em cima a marcação de um byte, tá vendo? Um byte são 8 bits, tá? E dentro desse byte, aqui pelo diagrama, dá para poder perceber que está mais ou menos dividido. Metade do byte para esse campo aqui, versão, e a outra metade para esse outro campo. Verdade, tá? verdade. É claro que a gente não tem uma visão precisa aqui, porque não está escrito. Tá? E aí eu estou afirmando para vocês. Se vocês forem ler documentação técnica, você vai ver. O campo versão é um campo de 4 bits. Então, na hora que eu olho para uma sequência como essa, eu já sei que 1, 2, 3, 4 bits, esses 4 primeiros bits que correspondem aqui à versão, é a versão do meu protocolo IP. Tá? O protocolo IP atualmente tem quantas versões? Quais são as versões do protocolo IP que atualmente estão sendo usadas nas redes de computadores? Acho que é 1, 2, não sei. Não? Não sei. Achei que vocês fossem responder isso de pronto, assim, ó. IPv4, IPv6. IPv4 e IPv6. São as duas versões que atualmente estão aí sendo utilizadas nas redes de computadores, tá? Então, quando a máquina recebe, por exemplo, essa sequência de bits que eu coloquei aqui, a primeira coisa que ela vai olhar é o campo versão, que é o primeiro campo do pacote, tá? O campo versão tem 4 bits. Então, ela vai olhar isso aqui, ó, né? Aqui está em binário. Mas se eu for converter isso aqui para decimal, esse campo, essa sequência 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, equivale a qual valor binário? Você sabe fazer essa conta assim rapidinho também? 6. 6. Não. O primeiro bit aqui, o bit mais à direita, vamos lá. Como é que a gente faz conversão de binário para decimal? Você coloca aqui o peso dos bits, né? O bit mais à direita tem peso 1, tá? Ou seja, esse bit aqui, esse bit 0 aqui, ó, tem peso 1. O vizinho, vou separar os bits aqui, fica mais fácil de mostrar para vocês. Esse bit aqui tem peso 1. À medida que você vai caminhando para a esquerda, o peso dos bits vai dobrando. Então, esse aqui tem peso 2. Esse daqui tem peso quanto? Ajuda aí. 4. 4. E 8. Esse outro aqui mais à esquerda tem peso 8.
Tá? Como é que eu faço uma conversão rápida de binário para decimal? Eu pego os bits 1 e somo os pesos deles. No caso, como eu só tenho um bit 1 aqui, então eu posso dizer, sem medo de errar, que essa sequência binária corresponde exatamente ao peso do bit 1, que é 4. Ok? Então, a sequência 0, 1, 0, 0, que é o que estava no início do meu exemplo de pacote aqui, corresponde ao valor 4. Né? E essa sequência de 4 bits diz respeito ao campo versão. Então, eu posso Se fosse dizer o PB6, seguinte, então seria um outro uma formato. outra sequência binária aqui, ó. Seria isso aqui, ó, se fosse PB6. Porque esse bit aqui não tem peso 2? Ah, tá. Agora é verdade. Peso 2 desse bit, com peso 4 desse daqui, 4 mais 2, 6. Tá? Então, aqui eu tenho Bom, se eu esses 4 bits me lembrar, formam a porque eu já versão. tinha Pode falar, João Vitor. bom se eu lembrar, porque eu já estava quase esquecendo que o primeiro é elevado a 0, e aí o valor é 1. Eu já estava exatamente. elevando ele ao 2, aí o dobro quase. Então, é isso mesmo. Como eu falei no início da disciplina, quando eu a apresentei, eu falei que nesse semestre a gente vai fazer um pouco de matemática, chamada de matemática das redes, tá? Então, vamos se acostumando que isso daqui vai ser algo que vocês vão precisar fazer de forma recorrente, tá? Conversão de binário para decimal e decimal para binário vai acontecer, tá? Mas vamos continuar. Então, o meu objetivo aqui é explicar o cabeçalho do protocolo IP, tá? Então, quando a máquina recebe, então, o pacote IP, né, o que ela enxerga é isso aqui. Tá? O que ela vai enxergar, essa coisa errada aqui. O que a máquina vai enxergar é isso aqui, ó. Um monte de zeros e uns, tá? E aí ela vai interpretar cada pedacinho dessa sequência conforme esse diagrama aqui. Então, ela pega os 4 primeiros bits que eu estava fazendo, analisa, né? Esses bits aqui equivalem ao quê? Equivalem à versão do protocolo, ou seja, a máquina que criou esse pacote IP, esse que eu estou mostrando de exemplo aqui, ela estava utilizando o protocolo IP versão 4. Por quê? Porque essa sequência binária me disse isso. Então, mesmo que eu não saiba o que está rodando lá na máquina de origem, com essa sequência binária que eu recebi, eu deduzo. Ela me informou isso. Eu estou usando a versão 4. E por que é importante isso? Porque não existem duas versões atualmente em execução. Se a minha máquina, né, o meu notebook, o meu desktop, o meu roteador, o meu smartphone, não importa. Se o meu dispositivo recebeu um pacote IP, suponha que ele esteja rodando o IP versão 6, e aí ele recebe um pacote, e ao analisar a sequência binária, ele constata que essa informação foi criada por uma máquina versão 4, vocês vão perceber já na sequência da aula, a máquina vai saber que ela não consegue interpretar o restante dos campos, porque o protocolo dela é versão 6, que é diferente a estrutura dos campos da versão 4. Tá? Então, nesse caso, se a minha máquina tivesse com a versão 6 do protocolo e recebesse um pacote com a versão 4, ela iria descartar o pacote. Ela iria analisar somente os 4 primeiros bits, constatar que as versões não são equivalentes e iria descartar. Não iria nem ler o resto. Tá? A mesma coisa aconteceria no sentido inverso. Se eu produzo um pacote IP versão 6 e a máquina receptora está rodando a versão 4, ela iria descartar logo após ler esse campo aqui de versão. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom, então eu descobri que esse meu protocolo, ele está trabalhando com a versão 4. Esse pacote, né, foi produzido pela versão 4. Tá? Aí, na sequência, eu tenho aqui um outro campo. Pode deixar o microfone aberto para a gente interagir, tá? Se tiver algum ruído, eu vou pedir para poder fechar. Mas acho que é melhor o microfone aberto, é mais ágil a comunicação. O que está escrito aqui, ó? O segundo campo.
Vocês conseguem Tamanho de enxergar aí? cabeçalho da internet. Tamanho de cabeçalho da internet. Tamanho do cabeçalho de internet, né? Na verdade, assim, a expressão internet talvez não tenha sido a melhor tradução aí, né? É o tamanho do cabeçalho do pacote, né? Do pacote IP, o pacote da internet, tá? Porque IP é Internet Protocol, né? Protocolo da internet. Então, quem traduziu aqui com a expressão internet. Mas, enfim, esse campo aqui informa qual é o tamanho do cabeçalho do pacote IP, tá? Lembrando, o cabeçalho, nessa minha figura, nesse meu diagrama, ele corresponde a tudo isso daqui, ó. Tudo isso faz parte do cabeçalho, tá? Então, quer dizer que depois desse campo aqui, endereço IP de destino, vem a área de dados, ou deveria vir, né? E por essa figura, olha aqui do lado. Qual o tamanho desse cabeçalho? Daqui até aqui. Qual o tamanho do cabeçalho? 20 bytes. 20 bytes. 20 bytes. 20 bytes. O que faz sentido, não faz, gente? Porque, olha só, são 4 bytes em cada uma dessas linhas. 5 né? linhas. Eu tenho 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20, beleza? Então, esse cabeçalho aqui tem 20 bytes de tamanho, tá? Quantos bits são usados para definir o tamanho do cabeçalho? Olha aqui a estrutura. Quantos bits 4 tem aqui, também, será? né? 4. 4 também, Aqui eu né? posso afirmar que é isso. Aqui eu posso afirmar que é 4 sem medo de errar, porque se isso tudo aqui é um byte, e um byte tem 8 bits, e eu já falei que o campo versão usa 4 bits, então o que sobrou, né, dos 8 bits é o tamanho total do cabeçalho. Tá? Então, esses 4, os próximos 4 bits aqui, ó, os primeiros 4 bits correspondem à versão. Os 4 bits seguintes correspondem ao tamanho do cabeçalho do pacote. Tá? Então, de novo, eu pego esse valor aqui e converto para o decimal. Né? Convertendo para o decimal, isso daqui equivale ao quê? Isso daqui é o 4, né? E isso daqui? Que valor que é isso? 5. 5. Né? É a mesma lógica que eu mostrei agora há pouco. Tá? Eu analiso os pesos dos bits, então lembrando, da direita para a esquerda, começa com peso 1 e vai dobrando. Né? Peso 1, peso 2, peso 4. Peraí, eu fiz coisa errada. Peso 4 e peso 8. E aí, para saber a que valor decimal essa sequência binária corresponde, eu tenho que somar os pesos dos bits 1. Tá? Então, aqui eu tenho um bit 1 com peso 1 e tenho outro bit 1 com peso 4. 4 mais 1 é 5. Tá? Então, como foi falado aí, esse valor aqui equivale ao 5. Tá? Então, eu estou falando do campo de 4 bits que corresponde ao tamanho do cabeçalho do pacote. Então, por essa informação, né, eu teria... eu saberia que o meu cabeçalho tem tamanho 5. Mas aqui não está escrito 20? Não está escrito 20 aqui? Sim. Aí poderia gerar dúvida, peraí. Mas o cabeçalho é tamanho 20 ou tamanho 5? Tá? Então, guardem isso. Esse campo informa o tamanho do cabeçalho em número de linhas. Cada linha tem um tamanho fixo de 4 bytes. Tá? Então, a informação que eu tenho nesse campo aqui é a quantidade de linhas. Então, no Certo, caso gente? desses 4 bytes, são 32 bits. 32 bits. 32 bits. Tá? Então, esse meu cabeçalho, por essa informação aqui, eu concluo que ele tem 5 linhas de tamanho. O que é verdade, né? Ó, essa primeira linha, essa segunda linha, terceira, quarta e quinta. Tá? Cada linha tem 4 bytes, então 5 vezes 4 dá os 20 que está aqui. Tá? Se você quiser converter isso para bit, pois é só multiplicar por 8. 20 vezes 8 daria 160. Então, são 160 bits que eu tenho de cabeçalho aqui. Tá?
160 bits, ok? Tá no total, né, no caso. Total do cabeçalho, tá? Tamanho total. Aí aqui eu quero fazer uma pergunta para poder provocar vocês. Nessa figura, eu estou vendo aqui que o cabeçalho tem tamanho 20 bytes, tá? E eu comentei agora há pouco que aqui começaria a área de dados, tá? Se eu tenho um cabeçalho com tamanho 20, para que eu tenho que informar o tamanho dele aqui? Será que faz sentido isso? Se responder agora, não. Mas pensa nisso daí. Eu tenho aqui um cabeçalho com tamanho 20, 5 linhas, né? Para que eu tenho que colocar aqui o tamanho dele é 5, sendo que eu já sei que seria 5? Você ia falar alguma coisa, Rael? Eu ia, professor, essa analogia ela é parecida com a análise de dados bancários, que tem umas remessas e retorno bancários, e ele trabalha com a mesma estrutura. Versão, tamanho de arquivo, tamanho total, quantidade de linhas. Estou assimilando aqui, parece o arquivo bancário, quando você gera um boleto, a pessoa física propriamente dita, ela recebe um boleto, mas o sistema ele trabalha com um arquivo. Ele trabalha mais ou menos com a estrutura. Aí eu estou conseguindo assimilar mais ou menos a informação. Então, eu expliquei para vocês no semestre passado o conceito de protocolo. Lembra disso? O que é um protocolo? Não lembro, professor. Eu não lembro. Esses conceitos do que teórico, para a verdade. Esses conceitos são conceitos, né, que vão acompanhar vocês aqui durante todo o curso, tá? Protocolo. Protocolo é um software, né? Ele é um software onde a gente implementa um conjunto de regras que vão determinar como a comunicação vai acontecer, tá? Dentre estas regras, inclui o formato da informação. Então, aqui eu estou apresentando para vocês o formato do cabeçalho do pacote P. O que você me falou agora há pouco, Israel, é a mesma coisa, mas numa outra realidade. Você tem um protocolo de transmissão de dados do sistema bancário para uma aplicação local dentro da sua empresa. Assim como o protocolo IP, ele define a estrutura dos dados. Onde começa um campo, onde termina, para que serve aquele campo, e na hora que seu software vai importar esses dados bancários, ele vai ter que saber qual é a estrutura para poder fazer exatamente essa interpretação aqui, ó. Né? O que significa esses 4 bits? O que significa isso daqui? O que eu faço com isso? Né? Então, é exatamente a mesma ideia, só que você colocou numa situação aí específica para o sistema bancário. Tá? Aqui eu estou falando de um protocolo de comunicação global. Né? É esse padrão no mundo inteiro. Qualquer máquina de qualquer parte do mundo que receba um pacote IP, ela espera encontrar essa estrutura, no caso do IP versão 4. Tá? E ela vai analisar as informações conforme essa estrutura. Ok? Vamos seguir. Se a versão for a versão 6, ela vai mudar essa estrutura toda, professor? Vai mudar alguma coisa. Né? Eu vou mostrar ainda na aula de hoje, a versão 6. Tá bom? Então, vamos lá. Os 4 primeiros bits eram a versão, né? Os 4 bits seguintes, o tamanho do cabeçalho. E aqui eu tenho um campo, que está sendo mostrado aqui, que ele é subdividido, tá? Em 2 outros campos. Mas aqui o campo chama Serviços Diferenciados, tá? A sigla em inglês DS, DiffServ, tá? Esse campo aqui, Serviços Diferenciados, qual o tamanho dele em bits? Seria 4 aí em cima? Aqui, ó, esse campo aqui, quantos bits que ele tem de tamanho? É total 8, né? 8. Ele tem 8. Ele ocupa todo o espaço aqui, tá vendo, Diego? Sim. Então, ele tem 8 bits. Quer dizer, então, é o seguinte, ó, os 4 primeiros bits era a versão, os 4 bits seguintes é o tamanho, né? Vou até escrever aqui, ó. Versão,
Aqui o tamanho. Tamanho. Tá? Agora, na sequência binária, eu vou separar 8 bits, porque o tamanho desse campo aqui é 8, para poder analisar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 bits. 8 bits que eu tenho aqui. Tá? É o próximo campo. Esse campo aqui é o campo DS, né? Serviço diferenciado. Muito bem. Aí eu vou converter isso aqui para decimal. Eu tenho 8 bits. Tá? Essa sequência de bits aqui, se eu for converter para decimal, gera qual valor? 0? 0, né? Não podia ser outra coisa, né? Uma sequência de 8 bits zeros, convertido para decimal, só pode ser 0, tá? Se eu usar aquela lógica de pegar o peso dos bits e somar os pesos dos bits 1, eu não vou somar nada, porque não tem bit 1 aqui, tá? Então dá 0, tá? Esse campo aqui é um campo que eu não vou explorá-lo nessa aula, tá? Mas, assim, ele tem como função, tá? Determinar, aí ele usa 2 subcampos, que é o que eu não vou entrar em detalhes aqui, ele usa esses 2 subcampos aqui para determinar a prioridade do pacote, tá? Os pacotes IP não têm todos a mesma prioridade. O que significa isso? Se você manda 1 milhão de pacotes IP, e esses pacotes IP passam por determinado roteador, e nesse roteador ele vai encontrar com outros milhões de pacotes IP que outros usuários mandaram, tá? Dependendo do conteúdo desse campo aqui, o roteador, mesmo que o seu pacote tenha chegado primeiro, o roteador pode dar a preferência, a prioridade de transmissão para o outro que chegou depois, tá? Então, esse campo serviço diferenciado serve para que a máquina de origem diga qual é a prioridade do pacote que ele está criando. Tá? Isso aqui é muito útil. Hoje em dia, a gente tem muitos cenários onde nós temos redes que transmitem dados, né, da forma convencional e transmite, por exemplo, VoIP, né, chamada de voz sobre o protocolo IP. Tá? E, diferentemente de um download, onde tudo bem que a gente quer que o download aconteça rapidamente, mas se você tiver que ficar esperando por um download, sei lá, um dia inteiro, você espera. Na verdade, você não espera, você deixa baixando e faz outra coisa. Né? Então, a transmissão de dados de forma, digamos, tradicional, ela suporta atrasos. Tá? Ela é tolerável a atrasos. Você faz um download sabendo que vai demorar um certo tempo. Alguns downloads, inclusive, ficam o dia inteiro. Tá? Agora, uma chamada de voz, por exemplo, VoIP, você está no telefone, conversando com alguém, você não vai ficar esperando que você fez uma pergunta lá, é totalmente indesejável você ficar esperando que a resposta demore, sei lá, 2 horas para poder chegar. Né? E também você não vai deixar o telefone lá para poder ter outra coisa enquanto você espera a resposta. Então, é um serviço diferenciado. Tá? Transmissão de áudio e transmissão de vídeo, por exemplo, você está assistindo aí o Netflix, né? Está assistindo stream de vídeo. Você não está fazendo download do filme para assistir depois. Você está vendo o vídeo ali, entre aspas, ao vivo, né? A sua máquina está interagindo com o servidor da Netflix, né? E a transmissão, o fluxo de bits está vindo e você quer ver. É um serviço diferenciado. É um serviço que o atraso é algo indesejável, tá? Então, os pacotes IP que estão transportando aquele stream de vídeo ou aquele áudio, né? Eles são marcados de uma forma diferenciada em relação aos pacotes normais. De modo que se pacotes tradicionais e pacotes diferenciados se encontrarem em um roteador, tendo o mesmo destino, o roteador vai dar preferência aos pacotes marcados como serviço diferenciado. Tá? Nesse caso em particular que eu coloquei aqui, eu coloquei 0 intencionalmente para dizer que esse é um pacote normal. Tá? Então, se tiver tudo 0 aqui, quer dizer que é um pacote normal. Se ele tiver numa fila para ser processado, ele não vai passar na frente de ninguém. Tá? Muito pelo contrário. Outros pacotes poderão passar à frente dele. Tudo bem? Com relação a isso? Sim. Kleber. Diga, Diego. Você falou do negócio do Netflix assistir em tempo real o servidor deles lá. Uhum. E quando a provedora tem
tipo, o servidor da Netflix dentro do provedor de internet. O CDN, né? É, hospedado lá dentro. Aí Isso. quando você estiver assistindo já é da máquina, não é? Ou não? Não tem nada a ver. Não, a lógica de comunicação é a mesma. Só que ao invés de você buscar lá longe, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, eu não sei onde é que fica a sede Netflix, né? Você estaria buscando no seu provedor. Tá? Entendi. Mas a lógica de comunicação é a mesma. Você está estabelecendo troca de pacotes IP entre o seu dispositivo na sua casa e o servidor espelho, né, que está dentro do seu provedor. Então, é um serviço diferenciado também, porque no provedor ali está passando um monte de pacote IP. Então, os roteadores do provedor e o seu também, né, eles têm que estar otimizados para entender que esse pacote do Netflix, por exemplo, ele transporta dados que são sensíveis ao atraso. Então, ele vai entregar isso mais rapidamente para você. Tá? Entendi. Agora, você tocou no assunto de que não é exatamente o que eu estou explicando aqui, mas a ideia de você ter um CDN, né, que é um espelho do conteúdo do, por exemplo, Netflix no seu provedor, é para poder otimizar também o processo. Porque uma coisa é o pacote vir lá dos Estados Unidos para chegar na sua máquina. Outra coisa é ele vir do seu provedor. Né? Você está conectado diretamente a ele. Então, o provedor, vamos dizer assim, ele faz o download dos filmes, né? De acordo com algum algoritmo, tá? O download dos filmes que está lá no Netflix, né? Faz o download, tem uma cópia dos filmes que estão lá, e aí quando você pede para assistir, né, o determinado filme, você faz uma conexão com o Netflix, aí o servidor Netflix detecta qual é o seu provedor e encaminha o seu pedido para ele. De maneira que quem vai estar atendendo você, na verdade, é o seu provedor e não o servidor Netflix. Tá? Então, isso é poder otimizar o tempo. Né? A gente tem a experiência que a gente costuma ter quando está assistindo um filme na nossa casa. Ok, Diego? Beleza, ok. Tá? Mas isso daí só é possível, tem essa ideia do CDN, mas também só é possível graças a esse campo aqui do pacote IP. Né? Que permite que os pacotes, por exemplo, Netflix, passem à frente de outros pacotes, digamos, tradicionais aí do processo de comunicação. Tá bom? Bom, na sequência, lembrando, esses dois campos aqui, na verdade, são subcampos, tá? O campo serviços diferenciados de 8 bits, ele é dividido num campo chamado DSCP e SN, que eu não vou entrar em detalhe agora. Esse aqui tem 5 bits, esse tem 3, tá? Então, aqui é como se fosse essa divisão aqui, ó. Esses 5 primeiros bits correspondem ao DSCP e esses 3 aqui correspondem ao SN, tá? Bom, na sequência, eu tenho esse campo aqui, ó, tamanho total. Esse campo informa qual é o tamanho total do pacote. Tá? Aqui eu tenho o tamanho do cabeçalho. Travou aqui para mim. Não é para mim também. Aqui também caiu. Para mim também. F. Pessoal, eu bati o dedo aqui na tecla errada aqui, me desconectei. Vocês estão me escutando agora? Agora eu tô. Agora também tô. Travou de novo? Mas parou agora, hein? Deu errado, professor. Voltei? Voltou. Eu bati o dedo em alguma tecla aqui e acabei me desconectando. Vamos lá. Eu estava falando aqui do campo tamanho total, tá? Que é o próximo, na sequência. Quantos bits ele tem? Qual o tamanho desse campo em bits? 16, né? 16 bits, exatamente, tá? Eu tenho aqui pelo diagrama, né? Mostrando que esse campo aqui ocupa 2 bytes de tamanho. Cada byte são 8 bits, então de 16. Então, os próximos 16 bits aqui, ó, 8 mais 8. Fica mais fácil de enxergar. Então, esses 16 bits aqui são os bits que correspondem ao campo tamanho total. Tá? Tamanho total. Tá? E aí, para eu saber qual o tamanho total, eu tenho que também fazer a conversão binária. Tá? Então, esse pacote de exemplo que eu trouxe aqui, esse campo me diz qual o tamanho total dele. Qual o tamanho total? Aqui, para poder fazer 20. esse cálculo, é a mesma coisa, tá?
eu tenho que considerar aqui o peso dos bits. Então, como aqui é tudo zero, eu nem vou considerar isso aqui. Eu vou pegar daqui para trás. Ó. Alguém falou 20 aí, tá? Vamos mostrar aqui e ver se vai dar o 20 mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, esse bit aqui, peso 1. Esse outro bit aqui, qual que é o peso dele? 2. 2. Depois, peso 4. Depois, peso 8. Depois, peso... Qual o peso desse bit aqui? 16? É 16. Qual o peso desse bit? 16? Acho que caiu, hein? Será? É possível. 16. 32, 16. O próximo aqui, 32, 32. Ajeitar isso aqui. 64. Depois 64. Aí depois eu não vou falar mais nada porque 128. É tudo zero. 512. Isso, tá? Mas assim, é essa lógica que nós temos, né? Para todo o resto aqui, ó. 128, 256, etc. Tá? Então vamos lá. Tamanho total, tá? De acordo com essa sequência binária aqui, eu tenho que somar o peso dos bits 1, tá? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse bit 1, tem peso quanto? 4, Esse daqui tem peso, 16, deu 20 aqui, certo? E eu tenho esse outro aqui que tem peso 64. Então, o total dá quanto? 84. 84, tá? Então, aqui eu tenho um pacote... Eu não tinha visto o último. Esse daqui. Esse pacote aqui, ele tem um tamanho total de 84, tá? Vou apagar isso aqui. (84), tá? Bom, e aí, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Mas a ideia é o seguinte, né? Aqui, eu estaria contemplando o cabeçalho, então seriam aqui os 20 bytes, e mais a área de dados, né? Então, aqui é um exemplo fictício, né? Eu estou considerando que nessa área de dados aqui eu tenho outros 64 bytes, tá? Então, seria 20 do cabeçalho, mais 64 bytes, que dariam os 84 do tamanho total. Beleza? Entenderam aqui a lógica? Sim. Tá? No mínimo, o pacote vai ter o tamanho 21, tá? Que é 20 do cabeçalho, que é o mínimo, né? E mais um byte aqui de uma área de dados que estaria vazia, tá? E esse valor aqui, do tamanho total, né? Ele pode chegar até, no máximo de quanto? Aqui eu coloquei um exemplo fictício, tá? Onde seriam 84 bytes aqui, tá? Agora, de acordo com essa estrutura aqui, 16 bits, qual seria o valor máximo que esse campo conseguiria representar? Isso tudo aqui tem a ver com a matemática binária. Vocês conseguem responder? Seria... Peraí. 84 seria o tamanho... O Otávio perguntou se é 128. 128 bytes, Otávio? 64 bits, né, professor? Não, aqui a informação ela é dada em byte, tá? Então, olha só. Vamos lá. Eu tenho 16 bits. De acordo com a conversão que eu fiz aqui, essa sequência binária corresponde ao valor 84, tá? A unidade, ela não está implícita aqui. Aliás, ela não está apresentada aqui, tá? Mas quando se definiu a estrutura do pacote P, depois vocês podem ler o texto, vocês vão ver que este campo aqui, tamanho total, ele representa o tamanho total do pacote, ele utiliza 2 bytes e o valor que você transporta aqui, ele deve ser lido em bytes. Então, aqui eu posso dizer que o tamanho total do pacote, de acordo com a informação, é de 84 bytes. Tá?
Mas eu perguntei qual seria o tamanho máximo, tá? O tamanho máximo representado é quando eu tenho todos os bits iguais a 1. Esse campo tem 16 bits. Tá? O tamanho máximo que eu posso representar é quando todos esses bits são iguais a 1. Todos os 16. Tá? Então, eu pergunto para vocês, que valor é esse? Eu vou ter que somar aqui. O M24 é 1512. Não, acho que é M24. O Otávio aumentou um pouquinho, aumentou para 128, 168. Né? Olha só, pessoal. Vamos lá. Vamos brincar aqui de matemática binária. Tá? Lembra do peso dos bits? Eu não vou escrever agora, não. Mas é só para vocês se lembrarem. Esse bit tem peso quanto? Primeiro tem 2. Primeiro bit tem peso 1. Começa sempre com 1. Tá? Esse bit aqui tem peso 2. Esse bit peso 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Vou fazer uma pausa aqui. Otávio, eu já derrubei você com esse bit 1 aqui. Tá? Só esse bit 1 que eu estou marcando, só ele sozinho já vale 256. Tá? Então, o valor 168 ficou para trás. Tá? Vamos seguir. 512, 1024, 2048, 4096. Tá vendo como é que o número é grande? Passou longe, né? 8.192. Agora eu não vou conseguir fazer a conta de cor, não. Em torno de 19 mil, né? Em torno de 32 mil, em torno de 64 mil. Nunca mais que acertar. Então, como é que a gente faz essa conta mais rápida? de 65 mil. Isso, exatamente. Como é que a gente faz essa conta rápida? Vou pegar a calculadora aqui, ó. Isso aqui, gente, é só para exercitar o raciocínio de matemática binária. Ninguém precisa de ficar fazendo essas continhas na mão, não, tá? É só para vocês entenderem aqui os conceitos. Esse campo tem 16 bits e representa o tamanho total. Como é que é a interpretação que eu faço? O resultado da conversão disso equivale ao tamanho do pacote em bytes. Então, se eu pegar a calculadora aqui, ó, já no padrão programador, que aí eu já tenho essa conversão tudo pronta, né? Quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, esse daqui, ó, essa sequência aqui, ó, 0, 1, aí tem que colocar em binário. Peraí. Binário. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Tá? Essa sequência aqui está aqui, ó. Que valor decimal que ele representa? Olha aqui, ó. 84, como a gente tinha feito o cálculo, né? A conversão. Agora eu vou apagar isso aqui. Vou colocar 16 bits 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bits 1. Olha aqui o número decimal. Estão chegando? 535. 65.535. 65.535. Tá? Isso daqui seria em bytes. Tá? Ou seja, um pacote P, considerando a limitação do espaço que esse campo utiliza, são 16 bits, tá? Ele pode ter, no máximo, 65.535 bytes, que equivale a 64 kilobytes. Tá? Se eu pegar esse valor aqui, ó, 65.535, e dividir por 1024, que é o tamanho de 1 kilobyte, 63 kilobytes. Tá? Acerta essa minha conta aqui? 65.535 dividido por 1024. 63. Você viu que deu exatamente 63. Então, um pacote P pode ter, no máximo, 63 kilobytes. Tá? Por quê? Porque o tamanho total, o campo tamanho total, me permite, no máximo, 16 bits, e o maior valor que eu consigo representar com 16 bits é aquele onde todos os bits são iguais a 1, que nesse caso aqui
daria essa quantidade. Beleza, pessoal? Beleza. Isso daqui explica Ok. o porquê que você vai transmitir, por exemplo, um arquivo de... não tão grande, né? Você pega lá um MP3, tem em torno de 3, 4 mega. O pacote IP não consegue transportar esse arquivo num único pacote. Né? Por quê? Por causa disso aqui. Ó. A estrutura dele foi criada para que os pacotes tivessem no máximo esse tamanho. Então, quando você vai transmitir, por exemplo, um arquivo MP3 de mais ou menos 3 mega, esse arquivo tem que ser picotado, tá, em vários pedacinhos de, no máximo, 63 kilobytes. Tá? Então, eu teria muitos pacotinhos para transportar esse arquivo que não é tão grande. Agora, pensa num arquivo, né, de uma imagem de uma máquina virtual ou de um vídeo, né, em Full HD, que você está baixando, fazendo download, né, sei lá, dá uns 4 GB de tamanho. Imagina quantos pacotes IP para transportar esse bendito vídeo, né? Você pegaria 4 GB, que seriam 4 bilhões de bytes, e dividiria isso por esse valor aqui para ter a quantidade de pacotes que você precisaria. Tá? Então, isso daqui, vocês vão perceber mais à frente da disciplina que tem algumas outras limitações que fazem com que o tamanho do pacote, na verdade, na prática, seja ainda menor do que isso aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar com esse raciocínio na cabeça. Tá? Então, os pacotes IP podem ter, no máximo, essa quantidade aqui de bytes. Tá? Maravilha. Vamos seguir. O próximo campo está na linha de baixo. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu tinha lido, né, eu tinha interpretado aqui os primeiros 32 bits, que estão nessas primeiras linhas aqui, e já fiz a análise. Então, a máquina que está recebendo esse pacote, ela faz isso muito rapidamente, tá? Mas ela está analisando cada pedacinho, né, cada conjunto de bits, do jeito que eu estou explicando para vocês aqui, tá? O próximo campo é o campo de identificação, tá? Esse campo de identificação tem quantos bits de tamanho? 16? 16 também, tá? Olha sempre aqui em cima. Ele está ocupando esse espaço todo aqui, ó, que é o espaço de 2 bytes. Então, ele tem 16 bits de tamanho. O que significa? Significa que os próximos 16 bits aqui da minha sequência, que sumiu, a minha sequência aqui, os próximos 16 bits dessa minha sequência, 8, 8. Então, esses 16 bits aqui, ó, eles correspondem ao campo de identificação. Tá? Esse campo de identificação, também não vou entrar em detalhes dele agora, porque é um assunto que, né, vai gerar aí uma discussão boa. Tá? Ele é utilizado quando acontece um processo chamado de fragmentação. Também não vou explicar isso aqui agora, não. Tá? Onde você pega um pacote P, e por alguma razão você tem que subdividir esse pacote P. E aí depois você tem que pegar esses pedacinhos e juntar de novo. Aí quando você faz essa subdivisão, cada fragmentozinho que você criou recebe a mesma identificação. Tá? E na máquina de origem, a máquina que criou esse pacote, esse número de identificação, normalmente ele é sequencial. Tá? Então, o primeiro pacote vai ter o número 0, o segundo tem o número 1 e assim por diante. Tá? Então, é simplesmente um campo que identifica, distingue esse pacote dos demais. Tá? Então, se eu fizer a conversão desse campo aqui, que tem 16 bits, mesma lógica, tá? Eu pego os pesos dos bits 1 aqui, tá? Só tem um bit 1, nesse caso aqui. Travou. Aperta chat aí, F. Calma que ele volta. Voltei, pessoal. Voltou. Tá triste aqui hoje, tá oscilando essa conexão. Aonde que eu parei? Onde que vocês me escutaram? Eu fui falando Soma aqui. do bit 1 aí. Ah, beleza. Então até que não perdeu muito, não.
Qual o peso desse bit 1 aí, que está marcado? Dezesseis? 16. 16, exatamente, tá? Então, esse daqui tem peso 1, esse tem peso 2, 4, 8, 16. Como só me interessa o peso dos bits 1, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, esse daqui é o pacotinho de número 16, tá? Então, na hora que a máquina criou os pacotinhos IP, ela foi criando vários pacotes, criou o pacote número 0, número 1, número 2, número 3, e aí criou 16, tá? Essa identificação é só para distinguir um pacote do outro, tá? Esses dois campos aqui estão relacionados com o que eu falei agora há pouco, que é o conceito de fragmentação, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora. Eu tenho um campo flag aqui, de 3 bits, tá? E o restante aqui é um campo chamado deslocamento de fragmento, tá? Que são 13 bits. Então, os próximos 16 bits aqui, na sequência... Ô, professor, só interromper um pouquinho. Tá passando um bit aqui no identificação. Tá com 9 bits. Ah, tá certinho. Então, na verdade, na hora de copiar lá embaixo, lá, eu roubei um bit 0 daqui. Legal. Mas aí muda o valor, não muda? Doido, o menino conseguiu achar um bit aí no meio desse Fica monte de 8. zero e um. Legal. Doido, velho. É isso aí. Olha só que interessante. Esse bit a mais que eu tinha colocado aqui muda completamente a interpretação, né? Porque agora, qual que é o valor dessa sequência binária aqui? É 16? O Lucas respondeu 8. Exatamente, Lucas. Tá? Porque, ó, eu tirei um bit, né? Então, o peso 1 saiu. Esse daqui passou a ter peso 1. Esse peso 2, esse peso 4. Esse daqui, então, tem peso 8. Olha só que interessante, né? A retirada ou a inserção de um bit, ainda que seja um bit 0, né? Pode mudar completamente a interpretação que eu faço de alguma estrutura aqui, tá? Erros de transmissão, né? Muitas vezes acontece baseado nesse fato aqui, ó. É um bit a mais que foi colocado, é um bit que foi tirado, é um bit que mudou de valor, e aí isso faz com que o receptor interprete a informação de forma equivocada, tá? Então, muito legal essa observação, tá? Então, seguindo, eu estava falando aqui desses dois campos, né, são 16 bits, então vou separar aqui, ó, mais 8 bits, aqui, mais 8 bits aqui, vou jogar isso para cima, tá? E, na verdade, esse daqui, que eu não vou fazer nenhum tipo de interpretação, ele tem... Acho que eu roubei um bit a mais de novo. Ele, na verdade, ele é lido assim, né? Ó, 3 bits para o flag e 13 bits para o campo de deslocamento de fragmento, tá? Aqui, então, o flag seria 0, porque tem 3 bits zeros, e o deslocamento de fragmento seria também 8, né? Porque bateu aqui o bit com o mesmo peso, tá? Peso 8, tá? Então, aqui o flag é 0, e o deslocamento é 8, tá? O significado disso, como eu falei, eu não vou explicar agora, não. Próxima linha. Tenho 3 campos aqui, tá? O primeiro campo, chamado de vida útil, ou TTL, tá? Tem quantos bits? Tem 8. 8. 8 bits. E o outro campo também tem 8 bits, né? O protocolo, né? O campo protocolo. Tá? Professor, Oi? esse TTL está associado àquele TTL 2.0 que agora está usando no protocolo de internet, criptografia? Eu acho, TTL, SSL? acho que é TLS. Ah, verdade, TLS. É Verdade, TLS. verdade, Né? verdade. O TTL aqui é outra coisa, tá? Esse campo tem 8 bits, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu pacotinho. Tá? Então, vamos separar 8 bits aqui. Ó. Eu acho que na hora que eu fui pegar bit daqui para lá, eu acabei mexendo aqui, bagunçando a estrutura do pacote, tá? 4, 8. 8 bits, tá?
não faz sentido, né? Eu tinha preparado o pacotinho aqui de um jeito, ia ficar como se fosse o pacote real, e nessa bagunça minha aqui de copiar bit errado aqui, eu acabei mexendo na sequência de bits que eu tinha criado. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, gente, rapidinho. Tá, bom, isso acaba não sendo relevante, mas vamos lá. Peguei 8 bits aqui, tá? Para o TTL, conforme está escrito aqui. 8 bits. Então, eu peguei 8 bits. Vamos fazer a conversão dele, tá? Vamos fazer a conversão dele. Colocando isso aqui em decimal, ele equivale ao quê? 1 mesmo. Né? Peso 1, tá? Aqui, eu poderia ter uma situação diferenciada. Vou fazer o seguinte, ó. Se esse bit 1 tivesse aqui, ó, qual seria o valor do TTL? (32) se eu não li errado, mano. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tá? 32. Tá? O que é o TTL? Escrito aqui, ó. Vida útil. Né? A sigla TTL em inglês significa Time Life. Né? Uma tradução grosseira seria tempo de vida. Né? Vida útil, como está lá no material. Tá? É o seguinte. Professor. Hã? Live ou life? Live, que é live, tá? A ideia aqui é o seguinte, o pacote tem um prazo de validade. Né? Fala vida útil, então tem um prazo de validade. Como assim tem um prazo de validade? Quando a gente produz um pacote IP, a gente define o destino, e na maioria das vezes, esse destino está fora da nossa rede local. Tá? Não que o campo TTL não seja usado na rede local, mas ele perde um pouco da relevância quando a comunicação é local. Tá? Deixa eu... Tinha caído de novo? Pior que eu não estou nem percebendo. Sim, deu uma caída. Tá, então, estou falando do campo TTL. Tá? TTL é como se fosse o prazo de validade do pacote. Tá? E vocês escutaram falando? Não. Não? Então, vamos lá. O TTL significa time to live, né? Time to live, e ele representa o tempo máximo que o pacote pode ficar circulando pela rede. Tá? Eu vou explicar. Olha só esse cenário aqui. Ó. Aí ele produziu um pacote IP. Suponha que nesse pacote IP, o campo TTL tem o valor 32, conforme a gente fez aqui no nosso esquema aqui, ó, 32. Esse pacote vai chegar nesse roteador, que vai encaminhar para esse roteador, que vai encaminhar para esse roteador, que vai encaminhar para esse outro roteador e finalmente ser entregue no destino. Tá? Por quantos roteadores o pacote passou? 4. 4. Tá? Agora, é comum, para fins de contingenciamento, que a gente tenha caminhos alternativos na internet para se chegar a um determinado destino. Então, por exemplo, nesse cenário que está aqui, se esse cabo aqui, ó, sofrer algum tipo de problema, esse cabo serial de cobre aqui, ó, a comunicação desse PC com esse aqui, ela é interrompida. Não é? Se eu cortei esse cabo aqui, ó, não tem como esse PC mandar alguma coisa para cá. Concorda comigo? Estamos escutando ou caiu a conexão de novo? Não, sim, estou escutando. Sim, sim. Tá? Então, uma alternativa legal aqui seria ligar esse cara aqui, ó, direto a esse outro roteador. Né? Eu teria aqui um ciclo, né? De forma que, se esse cabo aqui sofresse algum tipo de problema, esse roteador aqui poderia encaminhar diretamente para esse outro aqui, de forma que a comunicação aconteceria.
entre esse PC e esse daqui. Tá? O que pode acontecer, às vezes por erro de configuração, pessoal, é que numa situação... Agora cortou. Tá caindo. Que desgraça, viu? Agora que você falou isso, eu percebi aqui. Não, voltou. Tem até um barulhinho aqui para mim. Pessoal? Opa. Opa! Opa. Curioso, eu tô com... Tá falando com meu filho aqui. Eu tô com um cabo de rede conectado no computador aqui, notebook, para que não oscilasse por conta do Wi-Fi. Agora eu estou percebendo, por alguma razão, meu computador não está reconhecendo essa conexão cabeada minha. Mas eu não vou perder tempo agora tentando descobrir o que é isso, não. Vamos tocar a aula aqui e ver se eu chego pelo menos num ponto que a gente possa encerrar um tema, tá? Então, está dizendo o seguinte, se eu tivesse uma ligação aqui, ó, entre esses dois roteadores, eu teria um loop, tá? E suponha, né, que a comunicação entre esse PC e esse daqui fosse realizada, mas por algum problema de configuração dos roteadores, esse roteador encaminharia para o de cima encaminharia para o da direita encaminharia para esse aqui de baixo, e esse daqui, por algum problema de configuração, mandaria de volta para esse aqui, que mandaria para cá, que mandaria para cá, e aí o pacote ficaria circulando aqui, ó, infinitamente, tá? Enquanto o problema da configuração não fosse resolvido, tá? Se você pensar que esse problema ele é potencializado quando eu tenho muitas pessoas transmitindo milhares, milhões de pacotes IP, imagina milhões de pacotes IP circulando aqui de forma indefinida, tá? Isso geraria um problema sério na rede, tá? Então, o campo TTL, ele foi criado exatamente para evitar ou para minimizar o impacto desses problemas assim. Então, cada roteador que recebe o pacote, ele vai lá no campo TTL e reduz esse valor aqui em uma unidade. Então, se a minha máquina de origem produziu o campo TTL, aliás, produziu o pacote com o campo TTL igual a 32, o primeiro roteador aqui vai diminuir para 31. E aí ele passa para o outro. O segundo diminui para 30. Esse aqui diminui para 29, 28. E se tiver o problema de má configuração, quando devolver para cá, esse aqui diminui para 27, 26, 25, e assim vai até que o campo fique zerado. No momento que esse campo TTL é zerado, o roteador que recebeu esse pacote vai descartar. Ou seja, tira ele da rede. Tá? A ideia é evitar que esse pacote fique circulando de forma infinita aqui por um ciclo, um caminho que forma um ciclo. Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? Com o corte da conexão, às vezes pode ter perdido alguma... Eu fiquei um pouco em dúvida, professor. Conforme ele vai passando para o roteador, esse time to live ele vai reduzindo? Vai reduzindo. Né? O roteador é o único local que o roteador mexe no pacote IP. Tá? Ele conhece essa estrutura que nós estamos discutindo aqui. Né? Exatamente. Ele conhece a estrutura do cabeçalho, então ele analisa a versão do protocolo, né? E aí ele vai lá no campo TTL, né? E analisa se esse campo está zerado ou não, tá? Não estando zerado, ele reduz em uma unidade, o que tiver aqui, tá? E passa o pacote adiante. Quando o TTL chega... Ixi, caiu? Quando o pacote acabou. Cair de novo. Pode interromper não, que não cai.
Deu errado, Clebinho. Deu errado. Hoje tá difícil, viu? Aí conecta, Hoje tá certeza que difícil. conecta. Certeza que conecta. Ô, professor, quando o pacote? Aí caiu. Não, agora ele foi embora. Agora caiu de novo, agora caiu de vez. Agora ele foi embora de Ele vez. conecta, certeza que conecta. Eita lasqueira. Os formandos de rede aí vai tudo para Conecta. Daqui a pouco, né? Vai cair pra série D já. Tem alguém da Conect na sala aqui? Não, eu já trabalhei lá. Diego, olha lá. Trabalhei 2 anos lá. Mas olha, eu vou te falar, de maneira geral, eu não tenho problema com Conect, não. Né? De forma geral. Agora, Vou começar as aulas, professor. ontem foi engraçado que eu estava aqui trabalhando, estava numa sessão Meet com uma outra turma, tranquilo, a sessão funcionou direitinho, meu filho está do meu lado aqui, numa outra sessão Meet, e o dele caía. Caía toda hora, como está acontecendo comigo agora. Caía toda hora. E eu do ladinho aqui, mesmo roteador aqui em casa, tudo normal, e o meu não caía. Hoje é comigo, está acontecendo Você isso. foi dar aula, professor? Não. Ele é estudante. Ah, tá. Bom, vamos tentar terminar isso aqui. Então, eu estava dizendo o seguinte, o campo TTL, ele é preenchido pela máquina de origem, e a cada roteador que ele passa, ele vai sendo diminuído em uma unidade, tá? E se acontecer do campo TTL chegar a 0, né, então, 32 passa para 31, 30, 29, 28, tá? Se chegar a 0, ele vai ser descartado. Vou compartilhar aqui, tá? Caiu o compartilhamento. Então, o objetivo desse campo TTL é evitar que o pacote fique perambulando pela rede, né, por muito tempo, tá? Essa que é a ideia do campo TTL. No loop, no caso? Se ele entrar num loop, né, ele vai ficar circulando ali por algum tempo, né? Mas ele não vai ficar de forma indefinida, tá? Ou seja, quando o TTL chegar a 0, o pacote é descartado. Ok, Israel? Entendi, agora entendi. Beleza? Bom, vamos voltar lá na estrutura do pacote P. A gente está finalizando, tá? Bom, o próximo campo aqui é o campo protocolo, tá? Esse campo protocolo, quantos bits que ele tem? Qual o tamanho dele? É 8. Cadê? Protocolo são 8. Caiu? Ai. Eu só tava perto de internet. Agora merece um F. Fox, isso aqui. Pessoal, eu acho que eu vou ter que encerrar isso aqui, porque do jeito que está oscilando assim, fica difícil de a gente conversar. A gente parou aqui no campo TTL, eu estava falando do protocolo, né? O campo protocolo tem 8 bits, né? O campo protocolo, ele tem como função dizer, né, para o pacote P, qual foi o protocolo da camada superior que criou o conteúdo que está sendo transportado aqui, tá? Então, poderia ser TCP, poderia ser UDP aqui. Cada um desses protocolos tem um código específico, né, que é colocado aqui em 8 bits, tá? O próximo campo aqui, soma de verificação do cabeçalho, é um campo, vamos dizer assim, para detectar que não houve nenhuma falha de transmissão dos bits do cabeçalho, né? Agora há pouco, um de vocês, acho que é o João Vitor, percebeu que tinha um bit sobrando. Esse campo aqui tem essa incumbência de perceber coisas desse tipo. Se tem bit sobrando, se tem bit faltando, se tem bit alterado, tá? Então ele detecta
esse tipo de situação. Tá? E os dois últimos campos cabeçalho, que tem 32 bits de tamanho, corresponde exatamente aos endereços IP, como está escrito aqui, o primeiro de origem e o segundo de destino. Tá? Então, eu não vou fazer as conversões aqui, porque corre o risco de cair conexão de novo, mas, basicamente, se a gente pegar a sequência, tá, dos bits que eu tenho aqui, os 32 bits finais correspondem ao endereço IP de destino e os 32 bits anteriores correspondem ao endereço IP de origem. Tá? Aí, nesse caso, fica mais fácil de fazer a conversão no formato decimal. Então, aqui, ó, isso aqui seria os dados, tá? Aqui tem 32 bits. Agora aqui, ó, 8, opa, não, faltou um. 8, 2, 8, 8. Tá? Então, isso aqui, olha, essa sequência que eu separei é o endereço IP de destino. Aqui eu tenho 8, 8, 8. Para você adicionar a página, Oito. você já é bem. Para você adicionar a página também, se você for administrador, já sabe que adicionar. Estamos escutando, pessoal? Ou caiu de novo? Aqui dentro já você consegue botar um acesso. Tô escutando. Estou escutando. Tá, então o que eu estou dizendo é o seguinte, nessa sequência aqui, olha, então tinha aqui o campo time to live, de 8 bits, né? Os próximos 8 bits aqui seria o campo protocolo, tá? Os próximos, no caso 16, aí faltou aqui, tá? Então tem 4, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que eu fiz a separação lá em cima, lá eu apertei delete aqui, deve ter apagado algum bit. A soma de verificação, tá? Conforme Agora caiu. Caiu para vocês aí? Pra mim, Pra mim caiu. eu acho que é melhor nós deixar por aqui, gente. Também acho. Não vai voltar mais não. Agora caiu mesmo. Agora deu errado. A sala tá cheia também. Ó, tinha 13 no começo, né? Agora só tem 9. Até a Ingrid tá aí, ué. A Ingrid tá online ainda, ó. Ih, acho que não volta mais não. Primeiro semestre tinha 13, 15 na aula, agora só tem 9. Não. Não, você vai ver quando for formar, filha. Formatura. É verdade. Vai colar grau aí, a turma de redes, não sei o quê. Aí vem 2, 3, 4. Filho. A colação de grau é da hora. Não, Eu já sei que eu não vou ir. que vem a turma de colação de grau, da turma de redes de 2020, que não sei o quê. Aí vem 2, 3. Tô esperando uma multidão e chega 2, 3 lá. 2, 3 para colar grau. O resto tá tudo trancado. Israel é de Belo Horizonte, né, Zé? Belzonte.
Tô aqui nesse calor infernal aqui. Arregaçado pra calor. Ó, e o tiozão, ele saiu? Ele parou? Ó, tá aí o BH? É? BH tá online aí, vira e mexe. Ele quase não participa das online, mas ele tá aí, ué. Capaz. Ó, esse tempo atrás, acredito que eu vi ele lá em Confidente, andando. Ele mora lá, ué. Ah, capaz. Ele mora por aí, ué. Mudou de vez por aí, tá nessa região aí. Ei, professor, deu ruim na comissão. Mano, só Voltou. aqui, a minha ficha que tá gravando ainda. Tá gravando. Ah, depois. Se xingou o professor, vocês estão lascados, viu? Deu errado. É, Nota 3 beleza. tá garantida já. Hã? Nota 3 tá garantida já. Tá garantida? Beleza. Então, você tá falando que tá garantindo nota porque falou bem, porque se tivesse. Vou fazer igual o Cruzeiro, vai começar com menos 6 pontos. Nossa, Deus. Tipo É. isso. Me lembra disso não, me lembra disso não. Lembra disso não, né, Jamil? Bom, É, tá tristeza. tá danado, né? Deixa eu tentar de novo aqui, voltar aqui para finalizar essa aula. Eu estava quase abandonando o barco já. Estava demorando para poder voltar agora. Deixa eu compartilhar de novo aqui, ver se pelo menos encerra o assunto PV4. Aí amanhã a gente... O que eu iria falar hoje, PV6, né, por conta desse vai e vem, acaba que ficou prejudicado. Aí eu falaria do PV6 amanhã. Eu falarei, se tudo der certo. Transferir um dinheiro daqui, tá? Você passou? Então vamos lá. A gente estava aqui nos finalmente, né? Eu estava falando do... eu falei dos 8 bits aqui do campo de Time to Live, né? TTL. Os 8 bits do campo protocolo. Os 16 bits do campo som de verificação. E aí, eu estava falando isso aqui, olha. O próximo campo é o IP de origem, que tem 32 bits, certo? 32 bits. Então, eu analisaria os 32 bits assim. Só que aqui, ao invés de converter esse binário do jeito que a gente fez nos outros campos, né, pegando o peso de todos os bits aqui, eu faço a conversão usando aquela notação ponto decimal. Ou seja, separo os 32 bits em grupos de 8 e converto cada grupo de 8 para o seu respectivo valor decimal. Então, aqui eu teria esses 8 bits aqui, ó, seria o 192, tá? Aqui não tem, mas é como se tivesse um pontinho. Tá? Esse daqui seria o 168, depois eles convertem. Tá? Esse daqui seria o 1, e esse daqui seria vamos fazer a conta aqui. Não tô vendo não, professor. Não tá aparecendo, não? Compartilhou não. Eu tô vendo aqui. Para mim aqui tá falando que tá apresentando. Uai. Será que eu tô do manual? Do lado da sua imagem aí, tem um botãozinho apresentação? Agora apareceu. Eu que tava vendo outra tela, professor. Viajei. É porque eu grampeei, fixei uma tela aqui de outra pessoa. Beleza. Então, eu peguei os 32 bits e estava convertendo para o decimal. Então, aqui seria 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 com 32, 96, com 4, 100. Esse aqui é o valor de 100. Tá? Então, eu posso dizer que nesse pacote P que eu trouxe de exemplo, né, os 32 bits do campo que informam o endereço IP de origem, convertidos para notação por decimal, diz respeito ao endereço 92681100. Quer dizer que a máquina que enviou esse pacote foi essa daqui. E qual que é o destino? Né? É 192. Se você observar a sequência binária aqui é igual, então só pode ser 192. Tá? Aqui também é 168, porque é igual. Aqui, ó, a mesma sequência binária que está aqui é a que está aqui. Tá? Aqui também é 1, aqui também é igual, certo? E aqui o final é quanto? 1. Tá? Então, analisando a sequência binária, eu descobri que quem produziu esse pacote é a máquina 92681100 e o destino é a máquina 926811. Quem são essas máquinas? Não importa para a gente aqui, tá? Possivelmente vai ser o roteadores aqui, tá? Mas não importa, quer dizer o seguinte, dentro do pacote P,
naquela sequência binária que eu mostrei no início da aula, eu consigo interpretar e extrair informações de tudo que eu preciso, tá? Como? Seguindo essa estrutura aqui, tá? Então, eu tenho 160 bits, cada um deles tem um significado dentro do cabeçalho, tá? E a máquina que recebe esse pacote, ela vai conseguir interpretar cada um desses pedacinhos do jeito que eu expliquei para vocês aqui hoje. Professor, Beleza? Diga. quando isso aí é transmitido em formato de arquivo ou em formato de como que fala, de pulso? Toda essa informação, por exemplo, você tem o cabeçalho e tem o dado. Isso é em formato de pulso ou vai em formato de arquivo? Você lembra que a gente estudou no semestre passado a camada física? Lembra? Eu lembro um pouco. Então, a camada física... Mas eu não vou lembrar disso de hoje, professor. Alguém se lembra qual é a função principal da camada física? Alguém aqui da sala? Não. Enlace de Falei dados errado aqui, falei errado. acima. Enlace de dados é a camada de cima. A camada física é mais baixa. Ninguém lembra? Transponder. Ela é responsável... Calma. Eu perguntei, Otávio, Esqueci mesmo. qual é a função principal da camada física do modelo, tanto o modelo OSI quanto o modelo TCP/IP? A camada física é a mais baixa. Eu não lembro, não. Não seria codificar e decodificar os sinais físicos, tipo eletromagnéticos ou luz? Exatamente, João Vitor. Muito bem. Tá? Então, Vai passar de ano. Então, ô Israel, a camada de enlace, que é a camada que fica acima da camada física, ela pega toda essa sequência de bits aqui, ó, e a camada de enlace ainda acrescenta mais coisas, né? Ela coloca o cabeçalho dela, tá? Mas ela pega a sequência de bits e envia para a camada física. O que a camada física faz? A camada física não interpreta os dados do jeito que a gente fez aqui. Para a camada física, ela só enxerga 0 e 1. E ela vai pegar cada bit e vai transformar num sinal físico apropriado. O que é o sinal físico apropriado? De acordo com a conexão física de rede que você está usando. Se você conecta, vai ser sinal de luz. Se for cabo, vai ser pulso elétrico. Exatamente. E se for Wi-Fi, vai ser radiofrequência. Entendeu? Tá? Agora entendeu. Então, cada bit desse daqui vai ser transmitido pelo meio físico conforme o tipo do meio físico. Conforme a mídia. Conforme a mídia. Mas é exatamente essa sequência binária que vai ser transmitida. Tá? O que vai mudar é a maneira na qual eles vão ser representados no meio físico. E a expectativa é que, quando isso daqui chegue ao destino, vai chegar lá um sinal físico, né? Quando chegar no destino, então, ele vai conseguir interpretar o contrário, né? Ou seja, vai pegar o sinal físico e vai interpretar que o primeiro bit é 0, que o segundo bit é 1, o terceiro bit é 0 e assim por diante. Se fosse um sinal de pulso, então, seria como se fosse um código Morse. Seria a questão do... Isso, exatamente. Tá? Entendi. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Não. Tá. Como sempre, eu recomendo que vocês leiam o material, tá? Por quê? Para fixar essas ideias. Nós estamos falando aqui de conceito lá do semestre passado, que vocês deram uma rateada aí, né? O Israel não respondeu, o João Vitor falou uma coisa, depois ele voltou, e depois ele acertou. Então, assim, isso é normal. Tá? Quando a gente está aprendendo um assunto novo, você vem, assiste uma aula, como eu estou fazendo aqui hoje, você entende alguma coisa, mas uma parte você não entendeu. Isso é normal. Tá? E do que você entendeu, amanhã você esqueceu. Também é normal. Tá? Com certeza. Como é que você vai fixar isso? Como é um conceito teórico, é lendo. Então você vai ler aqui o que está escrito aqui, você vai, eu lembro que o Kleber falou isso. Mas aqui o Kleber não falou, tá? Às vezes eu não falei mesmo, não. Então, quanto mais você lê sobre o assunto, mais você memoriza, tá? Aquele assunto, tá? Lembrando, isso daqui, gente, nós estamos falando de qual protocolo mesmo? TCP/IP. Especificamente um protocolo. IP. IP.
Tá? Esse protocolo, vocês acham que é importante? Na Sim. internet? Sim. Né? É um dos principais, o principal, né? Vamos dizer assim, é top 2. Tá? É ele e o TCP. São os 2 protocolos mais importantes da internet. Então, vocês acham que o que eu estou explicando para vocês aqui é algo que vai ficar só nessa aula? Ou a gente vai falar disso em outras aulas, em outras disciplinas, até o final do curso? Até no curso. Até o final do curso. Então, É na colação de grau, praticamente. Quanto mais rápido, inclusive a colação de grau vai ser feita através de pacote P, tá? O diploma chega pelo pacote P. Remoto. Para vocês. Então, gente, isso aqui é um assunto muito importante, porque é a base da internet, tá? Eu estou explicando como é que é a estrutura do carro que transporta tudo, né, na internet. Então, é importante você conhecer essa estrutura, porque, por exemplo, Kleber, eu quero configurar um firewall, né? Mas no firewall tem que fazer o filtro de pacotes baseado no endereço IP de origem. Tá aqui, ó. Tem que analisar esse campo aqui, ó, para poder fazer esse filtro. Eu quero basear no endereço de destino. Tem que analisar esse campo aqui. Tá? Então, tudo isso aqui, eu tenho serviços diferenciados, você tem que entender como é que funciona, como é que você trabalha esse campo aqui. Tá? Nesse momento do curso, vocês estão ainda no primeiro ano, no segundo período, é claro que a gente não vai usar de técnicas que vão explorar com detalhes isso daqui, mas essa visão geral, com os campos que eu expliquei aqui hoje, é importante que vocês já memorizem, tá? E leiam. Leia o material que está aqui, pesquisa na internet, no Google, enfim, leia sobre o assunto. Pega aí, ó, formato do pacote P, cabeçalho do pacote P. Vai ler sobre ele, tá? É importante vocês fixarem esses conceitos. Beleza, pessoal? Show. Então tá jóia. Vou parar a gravação aqui, vou assistir o que vocês falaram na minha ausência. E amanhã a gente conversa, tá bom? Show, professor. Amanhã tem mais aula?